Boa tarde a todos aí, senhoras e senhores. Hoje, dia 25/8/2025. Michael falando aqui, mais uma vez reagindo a um vídeo aí da Frena Táxi, em que vamos ver aqui o que a Frena Táxi tem a nos apresentar frente ao Frankenstein que está aparecendo aí. Vamos lá. Grande confusão com relação ao texto em Brasília. O pessoal está lendo a primeira parte, que diz que tem que ter autorização, mas está esquecendo de ler o parágrafo 2º, que é bem expresso. Violado o dispositivo no artigo 5º, inciso 6º desta lei, e constatada a autorização ociosa por culpa do autorizatário... Vamos lá. Constatada a ociosidade da autorização por culpa do autorizatário. Aí já fica a primeira pergunta. No Brasil inteiro, a nível nacional, a outorga, ela é autorização? Ou essa lei só será aplicável às autorizações? Aí guardem essa palavra aí, ociosidade. Bom, aí multa, cassação e tudo mais. Entenda o seguinte, qual é a permissão que está paralisada? Aquela que está lá embaixo da árvore, que está encostada no meio-fio, que está dentro do estacionamento, caindo folha, que o carro está empoeirado. E ela está parada por conta de quem? Por conta do autorizatário? Por conta da família do autorizatário? Não, por conta do poder público. Então essa lei... Então vamos lá. Ele fala a confusão que eles fazem. Estão perdidos até nos argumentos deles. Ele inicialmente fala que o artigo da lei é claro quando fala de uma autorização que está ociosa por culpa do autorizatário. Aí ele vai e usa como exemplo o carro que está parado no estacionamento pegando poeira, o carro que está caindo folha sobre ele. E no dia anterior, o colega dele da Frena Táxi também, ele suscitou que esse artigo ele foi criado com a finalidade, com base no ocorrido lá no Maranhão, em que funcionários públicos lá detinham uma outorga do município para explorar o serviço de táxi. No entanto, eles estavam aproveitando ali do status de taxista para comprar carro com isenção. Olha o que está acontecendo, mas vamos em frente. Ela trata de transferência e de continuidade. Quando a paralisação ela acontece por conta do poder público... Olha só o que ele está falando. Agora não é mais ociosidade, agora é continuidade. Mas vamos tratar esses dois termos, ociosidade e continuidade. Vamos em frente. Porque o poder público não pode transferir... Aí sim é um problema que vai ser resolvido por essa lei. Por mais que você ache que esse artigo é desnecessário ao taxista, ele é fundamental ao parlamentar. Esse texto foi criado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Então parou aqui. Rapidamente. Ociosidade. E aí ele vai e diz, não, que essa lei ela é aplicável justamente para esse caso. Quando o município ele não dá andamento devido a algum processo administrativo que ele tenha que dar continuidade àquele serviço ali de táxi. Aí vamos lá, ociosidade e continuidade. A continuidade, ela se refere ao serviço como um todo. A continuidade, ela se refere em relação à pessoa do município, que o município ele não pode interromper um serviço. Quando recai sobre a pessoa física, quando recai sobre o privado ele cai na situação de ociosidade. Como é que as coisas se confundem, né? Administração pública e pessoa física, o particular, vamos falar assim, porque tem pessoa jurídica que explora aqui o serviço. Então, a defesa deles, da teoria deles, aí está muito confusa, porque, ora, eles apresentam que a coisa é para uma situação de que oportunistas e aproveitadores estão pegando isenção de carro, e agora vem o segundo membro aqui e apresenta a questão como se fosse
porque o município não deu andamento ao processo e essa lei se encaixa naquilo ali. Não faz sentido, porque não tem necessidade de se criar uma lei para fazer isso, visto que na Constituição Federal, artigo 37, dentre os princípios que a administração pública tem que seguir, está ali a questão de uma boa prestação de serviço aos usuários do serviço público, que está vinculado ali à eficiência. Então, estão tentando explicar, mas estão tipo como cachorro correndo atrás do rabo. Vamos continuar o vídeo aqui. Onde a gente foi aprovar uma primeira redação e ali foi se discutido a necessidade de colocar uma regra de controle, pois essa é a natureza daquela comissão. Positivo, regra de controle. Isso me lembra uma coisa, quando se fala em controle, se fala numa questão de você ter um domínio sobre alguma coisa e você, por meio desse domínio sobre essa coisa, você passa a controlá-la. Então, o que se vê claramente aí, ao que parece, houve um lobby de alguém, de alguma empresa, querendo aí simplesmente expandir seus negócios, municípios Brasil afora, colocando algum tipo de equipamento que venha rastrear o seu táxi. E caso você venha, por acidente, alguma coisa acontecer com aquele equipamento, ele venha a ser violado, você pagar uma multa pesadíssima sobre aquilo ali. E, bem dizer, eu tendo que cumprir carga horária, enfim, N situações aí. O município vai me subsidiar quando ele me obrigar a ficar à disposição dele, porque eu vou querer subsídio. Porque se ele está me obrigando a ir para a rua, cumprir ali um quadro de horário, e eu ficar ocioso não por minha culpa, mas por culpa do município, ele vai ter que me indenizar essa hora parada aí que eu não estiver trabalhando, não por culpa minha. Vamos em frente. Então, para que a gente consiga resolver ainda nas próximas semanas, a gente pegou o mesmo texto de lá, que ainda não está publicado no site do 394, levou para a CI. Estão vendo aí a coisa da falta de transparência que eu sempre questiono? O texto do 394 que ainda não está publicado. Eles têm um texto, mas se você for lá no site, você não tem acesso a esse texto. Por quê? Não tem transparência. Aí ficou reclamando, vocês chegaram no final do jogo e estão querendo mudar. Não, a gente não quer mudar, a gente queria compor, certo? E chegamos aos 45, 47 do segundo tempo, justamente por causa disso aí, porque vocês não dão transparência ao processo. Não tem transparência. Vamos em frente. Onde ele já foi aprovado e agora falta aprovar na CFT. Se mais ninguém atrapalhar, junta o texto lá na Câmara dos Deputados. Aí começa o joguinho. Se mais ninguém atrapalhar, não tem ninguém atrapalhando nada. Vocês que estão atrapalhados. Porque o que se vê claramente aí é um conflito de versões aí, porque no sábado foi apresentada uma versão de que o problema era o oportunista. Hoje você já apresentou o problema como se fosse ali o município que não dá andamento ao processo. Que aí tem que ter o controle. Controle de quê? Para quê? Se o município ele não funciona de acordo com a necessidade do contribuinte, quem tem que ser fiscalizado é ele, não sou eu. Então tem alguém muito perdido aí no meio do caminho. Vamos em frente. Aí quem está atrapalhado aí eu não sei. Aí automaticamente aprova na CFT, em seguida aprova na CCJ, vai à presidência e pronto, a transferência de hereditária voltou. E André, ficou alguma falha, tinha alguma coisa faltando nessa lei? Vamos lá, né? Assim, eles chamam isso de estratégia. A estratégia de contar com o ovo na cloaca da galinha, né? Porque assim, num pensamento muito otimista, vamos lá, vamos tocar as comissões, o projeto vai passar do jeito que está, mesmo afrontando a decisão do STF, e esquece o STF não é nada, esquece o STF, aí vai passar nas comissões, será votada, será sancionada pela presidência da República, aí vem a continuidade dele, vamos lá. Por que a gente não modifica agora? Não, nós vamos modificar na próxima redação da medida provisória, ou seja, nós já... Olha só isso, aí vai, vota, sanciona, pô, não ficou legal, travou de novo. Tá, aí tem a medida provisória, validade de 3 meses. E aí vão tentar mudar na medida provisória.
Só que medida provisória ela tem prazo de validade. Vamos em frente. Vamos ter a transferência e hereditariedade funcionando e podemos aperfeiçoar a norma na medida provisória. André, não ficou legal a medida provisória. Nós temos o Estatuto do Taxista tramitando. Podemos trabalhar nela também. Aí já vão querer, olha só, a estratégia clara e objetiva aí, né? Aí não deu certo nem medida provisória, não deu certo lei. Então a gente vai mexer no Estatuto do Taxista. E aí o que o Estatuto do Taxista tem a ver com isso? Aí vão colocar ali um bacalhau. Vamos ver aqui. André, mas também não ficou legal. Nós podemos abrir qualquer texto. Você pegou um texto novo aí agora. Você acha que esse texto é bom? A gente monta um novo. Aí por fim, por derradeiro, temos um texto novo. A gente vai pegar e vai fazer o que ele vai falar aqui, ó. O projeto de lei começa do zero, sim, e acelera com eles o trabalho que a gente tem conseguido fazer com a ajuda de todos vocês. Então, quero passar para vocês aí uma paz, uma tranquilidade nesse final de semana. Lembrar que tem muito... Passar paz e tranquilidade aí dessa forma não tá legal não, hein? Que a coisa tá bem confusa. Porque você vê, se não der certo com um, a gente pula pro outro, se não der certo com o outro, a gente vai, começa do zero, reseta tudo e bota o cavalo para correr. Só que vocês estão esquecendo de um detalhe, cara. Vocês estão esquecendo de um detalhe. Esse detalhe, ele é crucial. Que detalhe é esse? Então, o detalhe é o seguinte. Ainda que eles consigam abrir uma janela de transferência, o que vai acontecer? Se o ovo não sair da cloaca da galinha, vai ser o seguinte, cara. Todos os atos praticados nesse intervalo aí serão anulados. E aí quem pegou dinheiro e já pagou, olha só, quem pegou o dinheiro e já pagou ali, vai perder o dinheiro. Porque a pessoa que fez a transação vai dizer, olha só, eu não tenho culpa se abriu e fechou não. E já gastei o dinheiro. E quem entrou na transação aí, porque a finalidade aí é abrir para transação. Então quem fez a transação aí vai perder o dinheiro. E não vai ficar com autorização nenhuma. É isso que vai acontecer. Porque tudo será anulado. Vão anular tudo. Porque, como eu já disse e repito, uma lei ela não pode prejudicar uma coisa julgada. Isso está na Constituição. E transferência e hereditariedade foram declarados inconstitucionais pelo STF. Mas tem que reinar a paz e a tranquilidade, né? Reina sim quando há de fato a paz e a tranquilidade, porque do jeito que tá difícil, hein? Muita gente aí querendo se promover em cima disso, para sair no jornal, para sair no vídeo, para arrecadar dinheiro, para tirar algum tipo de vantagem. Nós não vamos deixar as pessoas atrapalharem para arrastar isso até a eleição do ano que vem. Nós temos que votar isso imediatamente. Discutam, mas discutam com a transferência e hereditariedade funcionando. Ok? Aqui André Oliveira, André do Táxi. Compartilha esse vídeo aí para que todos entendam que tudo não passa de um fogo de palha e de uma inflamação que não existe. A paz. Pronto, aí vem e usa os dois métodos, um de forma aberta e outro de forma velada. Primeiro método, método do terror. Olha, vocês querem que isso só seja votado no que vem, no ano da eleição? Não é isso não, cara. Tá errado. Entendeu? Infelizmente tá errado. A terminologia está errada. Eu não sei nem se o Senado vai aprovar esse texto aí do jeito que está. Porque a terminologia está equivocada. O STF ele já barrou essas terminologias. Não pode usar essas terminologias. E aí, por fim, só faltou falar a paz do Senhor. Deus está no controle, não é isso? Sempre usando Deus. Meu Deus do céu. Bem, eu vou encerrar por aqui. E é isso aí. É o que temos para hoje. Um abraço a todos.